Vivo. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez em mais uma live da Sociedade Brasileira de Imunologia, falando sobre vacinas para a Covid-19. É um prazer ter vocês aqui online com a gente. Hoje a gente vai conversar um pouco de forma mais aprofundada sobre vacinação em pacientes que têm algum grau de supressão da resposta imunológica, em pacientes imunossuprimidos. Então, enquanto vocês vão entrando aí, a gente vai se organizando, né? Acho que já está, o pessoal já está entrando, começando já a transmissão. Isso, ok. Então, é um prazer hoje receber, eu gostaria muito de agradecer a presença das nossas convidadas, a doutora Liliana Schäble, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e do Grupo de Estudos em Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil, GEDIB, que tem uma importância muito grande nessa área de doenças inflamatórias crônicas. Gostaria de agradecer também a doutora Gessilmara Pilege, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que está também à frente das diretrizes e das orientações aos pacientes imunossuprimidos em relação à vacinação para a Covid-19. Gostaria de agradecer a doutora Viviane Boaventura, da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia, e também aqui da nossa Sociedade Brasileira de Imunologia, do Departamento de Imunologia Clínica. A doutora Viviane também trabalha bastante nessa área de vacinas e vai aqui colaborar com a gente mais essa live de difusão de conhecimentos e de esclarecimentos à população a respeito da Covid-19 e das vacinas. E também eu gostaria muito de agradecer o apoio da Sandoz, que ajudou a gente a viabilizar essa live hoje, com todo o apoio que está nos dando também. Então, obrigada, Sandoz, também pelo apoio. Então, a gente vai começar, e eu aqui, né, vocês já me conhecem também, estou sempre, eu apresentei todo mundo, esqueci de me apresentar, sou a Cristina, da Sociedade Brasileira de Imunologia, da USP Ribeirão Preto, imunologista também, e a gente vai dar início à nossa discussão. Aproveitem o chat do Facebook para mandar mais perguntas, várias pessoas já mandaram pelas redes sociais da SBI, eu anotei também algumas nas minhas redes particulares, mas quem estiver ao vivo, aproveite para elaborar a sua pergunta e interagir com a gente aí no chat do Facebook. Então, para a gente dar início, né, a essa conversa, que é uma conversa extremamente importante e de grande relevância no cenário atual, eu chamo primeiro a doutora Viviane. A doutora Viviane, ela é especialista aí, né, nessa área de imunologia, vacinas, otorrinolaringologia, tem tudo a ver com trato respiratório, né, Viviane? Falar um pouco mais a respeito dessa questão das vacinas. Vamos esclarecer, fazer um panorama geral para quem está assistindo, antes da gente entrar no detalhe do paciente imunossuprimido. Mas, Viviane, que tipo de vacina que a gente tem hoje disponível? As vacinas são perigosas, não são? Qual é o mecanismo de ação? Como cada uma funciona? Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, primeiro, obrigado pela apresentação. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Um breve resumo: nós temos hoje no Brasil 2 tipos de vacina disponíveis e em uso. A primeira delas é a Coronavac, que é a vacina que é feita, que está sendo distribuída pelo Instituto Butantan, e é uma vacina feita com vírus inativado, ou seja, não há nenhum risco de transmissão de doença, porque esse vírus não está vivo, né? Você simplesmente submete esse material a um processo onde nenhum vírus sobrevive e você usa esse material para inocular. Isso já é uma coisa que antigamente a gente já vinha fazendo. Por exemplo, vacinas para influenza são feitas, inclusive pelo próprio Instituto Butantan, com essa mesma experiência. Então, é uma coisa que a gente já tem experiência há muito tempo. O outro tipo de vacina que nós temos aqui no Brasil é a vacina da Oxford, que é uma vacina feita com um vetor viral. O que é um vetor viral? O vetor viral é uma espécie de mensageiro que a gente coloca o fragmento do vírus do SARS-CoV dentro dele, do vírus que causa Covid dentro dele, mas esse mensageiro ele não é capaz de sobreviver depois que ele entra na célula, né? Ele não se replica. Ele apenas funciona para entregar a encomenda, digamos assim, que é o pedacinho que a gente tira
do vírus da Covid e entregar na célula do nosso organismo para que ela, então, faça uma resposta de defesa, para que ela nos gere uma proteção. É como se a gente enganasse nosso sistema de defesa, para ele achar que aquilo ali é uma infecção pelo SARS-CoV-2 e aí ele monta toda uma defesa para combater aquela molécula e aquilo ali vai servir, porque a gente monta uma memória, a gente vai guardar essa informação e isso vai servir uma vez que a gente venha a encontrar com o vírus do SARS-CoV-2, né, que realmente causaria a doença, e nesse caso a pessoa fica protegida. Essa tecnologia de vetor viral, ela é uma tecnologia mais nova, mas embora não tão nova assim, já existiam vacinas sendo desenvolvidas nessa linha, então as pessoas não conheciam porque não eram comerciais aqui no Brasil, mas já existiam vacinas em desenvolvimento nessa linha, já existiam ensaios clínicos sendo feitos, de modo que a segurança é um quesito que a gente também já conhecia. E, para completar, ela ainda é feita com um vírus que não causa doença em seres humanos, ou seja, ainda mais um item de segurança nessa vacina. Então, das duas vacinas que a gente tem disponíveis, e a gente também sabe que as que estão disponíveis em outros países, e que já foram aprovadas em grandes centros de órgãos de regulação mundiais, elas são vacinas seguras, sim, e não há risco de pegar a infecção ou de se contaminar ou de ter uma doença de Covid por conta da vacinação. Eu acho que esse é um ponto chave, né, Viviane? É um ponto muito importante, porque muita gente fica com medo de tomar a vacina porque acha que vai ficar doente, né? Mas é importante a gente talvez colocar na balança, né? O que é realmente doença, né? Que é a Covid-19, uma doença grave, e o que é vacina, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante, né? Eu sempre comento que qualquer coisa que a gente usa e coloca no organismo tem sempre algum risco de fazer uma reação, né? As reações que a gente tem com as vacinas costumam ser reações muito leves, é muito, muito raro ter algum problema sério. E nos ensaios clínicos que foram feitos com essas vacinas, elas se mostraram extremamente seguras. Eu digo assim, eu comparo com uma dipirona ou com paracetamol que a gente usa, né? Um remédio para dor de cabeça. Ele pode dar uma reação, uma em cada 1 milhão de pessoas, né? É uma coisa muito rara, mas eventualmente pode acontecer. Mas a proteção que ele confere é muito, muito maior. Graças a isso, a gente tem doenças que foram extintas da nossa circulação, como é o caso da varíola, e a gente tem outras tantas que foram controladas, pelo menos por muito tempo, como o sarampo. Agora a gente vê aumentar um pouco, justamente porque caiu a taxa de vacinação. É isso aí. E nesse contexto todo de vacinação, de grupos de pacientes específicos, né, a gente sabe que as vacinas foram testadas num número muito grande de pessoas no mundo inteiro e continuam sendo testadas, mas sempre existe uma classe de pacientes, né, já virando um pouco mais aqui para a doutora Gessilmara, existe uma classe de pacientes, esses pacientes imunossuprimidos, pacientes com doenças inflamatórias, imunomediadas, doenças crônicas, que fazem uso de terapias imunossupressoras. Esses pacientes ficaram com muito receio, né, Gessilmara, da questão da vacina, da doença. O que vocês, dentro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, têm visto e como que vocês têm tratado essa questão? Vocês estabeleceram diretrizes? Esses pacientes vão ser vacinados? Não vão? Podem? Não podem? O que você tem para colocar para a gente? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, esse painel assim, virtual, mas com pessoas muito queridas e de exponenciais nas suas áreas, né? É uma oportunidade estar representando a Sociedade Brasileira de Reumatologia e compartilhando aqui com a Lili, né? Que é uma colega que trabalha as doenças. Fala que nós somos todas sociedades agora, grupos muito afins, né? E que houve uma ampliação, como você disse aí do nome, as doenças não são mais só reumatológico ou autoimunes, isso são conceitos que já estão ficando um pouquinho, ou do tecido conectivo, enfim, já passaram por várias nomenclaturas. Hoje é universal o nome aceito doença imunomediada, né, que tem uma alteração. O que elas têm em comum? Essa alteração do sistema imunológico, né, e que causa uma inflamação crônica. Certo? Então, o que elas têm em comum é uma inflamação crônica, que são, nesse meio, né, que são mais de 300 doenças, estão entre essas daí, dentre elas as reumáticas mais conhecidas, artrite reumatoide, lúpus, esclero, tem as doenças intestinais inflamatórias, tem psoríase também, que atinge uma grande parte da população, tem doenças autoinflamatórias, enfim,
aumenta cada vez mais o número de pessoas que têm esse diagnóstico, porque eles estão sendo feitos cada vez mais com a medicina de precisão, descobrindo onde estão os defeitos do sistema imune. O que nós sabemos que são crônicas, né? Não são doenças que têm uma cura, né? Tem um tratamento, e esse tratamento é, às vezes, pelo longo da vida, porque é para controlar essa inflamação crônica. E para controlar uma inflamação, a necessidade de medicações imunomoduladoras ou imunossupressoras. Então, além de ter um defeito, alguma alteração do sistema imune, né, há a sobreposição de um tratamento que também leva a um estado de imunossupressão. Mas esses pacientes têm esse estado por muito tempo na vida, às vezes mais alto, mais baixo. Então, no primeiro momento, a nossa preocupação enquanto sociedade foi tentar graduar isso, né? Separar, categorizar esses graus de imunossupressão, tá? Entre alta, moderada, leve, ou até aqueles que estão em remissão com a doença controlada, que estariam aí sem imunossupressão, para poder entender mais nesse contexto das vacinas. E essa graduação, ela vem principalmente de importância, de encontro, quando uma vacina tem um componente vivo atenuado. Por quê? Aqueles que têm uma alta imunossupressão, eles correm um risco, sim, de desenvolver a infecção, a vacina que a vacina pretende proteger, né? Então, neste momento, nós não temos essa preocupação, né? Então, para esse grupo especial de pacientes imunossuprimidos de uma forma geral, e esses, no caso dos imunomediados, que têm essa inflamação crônica, e usam imunossupressores por um longo tempo da vida, né? Eles não, esse risco com essas vacinas atualmente utilizadas não existe. Então, essa preocupação, que bom, é uma a menos que nós temos. Falo que a preocupação que nos cabe dentro da segurança, porque quando a gente fala de vacina, a gente se preocupa em segurança e resposta, né? Ela tem que ser segura e tem que induzir uma resposta duradoura, eficaz, né? Robusta, que dure, que seja efetiva e que realmente proteja. Então, essa é a preocupação nesse grupo, né? Realmente, na questão de segurança, eu falo também é uma questão de segurança a resposta, porque a falsa ilusão, né, de uma proteção que possa acontecer. Então, a gente diz que o risco, né, potencial não existe de nenhuma das vacinas. Eu achei, só te interrompendo um pouquinho, eu achei que um ponto que você tocou é muito importante. Nós não estamos falando em vacinas de vírus atenuado, né? Que é o que é risco para paciente imunossuprimido de fato. Então, nenhuma dessas vacinas nenhuma dessas vacinas é vírus atenuado. Isso é importante ficar claro, né? E nenhum vírus, tá? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, pode não ser o do Covid, mas o vetor viral também ele não dá, né? E ele é um vetor viral, né? Fica toda essa dúvida. Então, nada dentro das vacinas está vivo atenuado. Nada, nem o vetor, nem o do Covid, então isso não vai acontecer. Esse risco não existe. Mas a preocupação que a gente tem em relação a esses graus de imunossupressão é realmente assim que a possibilidade de, num grau maior de imunossupressão, não responder à vacina, ela existe, né? Então, isso tem que ficar claro para todos os pacientes, né? Que, assim, é bem paradoxo. Quem tem mais risco ou vulnerabilidade a ter uma COVID e desenvolver formas graves? Quem está em atividade, quem usa imunossupressor. Então, é justamente o grupo que se beneficiaria com a vacina e que deveria tomar a vacina em primeiro lugar. Aí, se a gente fosse a decisão salomônica, que atualmente está tendo que ser quem toma primeiro, né? Então, se a gente fosse ver assim, o racional quem tem que tomar primeiro? Quem tem vulnerabilidade maior de desfechos graves para a Covid, né? Só que realmente é justamente aqueles que têm um risco maior, não é risco, né? Não seria essa palavra, mas uma chance de não responder adequadamente à vacina. Então, isso tem que ficar muito claro para o paciente. Porque a imunidade dele não pode estar comprometida por conta dos medicamentos. Por conta dos medicamentos e da doença de base. Então, o que a gente sabe? Que também, estando em atividade, né? Porque aí tem uma resposta TH1 muito exuberante, a chance também de não responder é um conjunto de fatores que tem que ser levado em consideração para a gente entender um melhor momento para esse paciente vacinar. Não que há risco, né? Mas se existe um momento mais adequado, existiria. Se a gente não tivesse uma pandemia, a gente pudesse planejar a vacinação, uma vacinação planejada, assim, o momento ideal
aí sim, seria aquele paciente que está fora da atividade, que isso acontece, esse é o objetivo do tratamento, né? Tirar o paciente da atividade, e com as medicações já numa dose, um manejo de medicação, uma composição de tratamento, porque normalmente esses pacientes são polifarmácias, são vários medicamentos, né? Incluindo até muito corticoide e tudo mais. Então, estar usando doses que pudesse, assim, não interferir tanto nessa resposta. Então, esse seria um cenário ideal, né? Então, assim, é uma questão de... são 2 pontos principais, né? O primeiro ponto, o paciente que está num quadro de imunossupressão, ele tem mais chance de desenvolver a COVID. Porém, por outro lado, ou seja, ele precisaria da vacina de uma forma mais rápida, né? Para se proteger. Mas pode ser que a vacina nele não tenha uma eficácia tão grande, justamente pelo fato da imunidade dele estar suprimida pelo medicamento ou de alguma forma pela doença. Então, assim, mas se esse paciente tiver acesso a uma vacina, como a gente está no meio de uma pandemia, a gente não está podendo escolher muita coisa. Não. Tem acesso, usa a vacina. O ideal, né? É esse. Toma a assim, vacina. É que eles tomassem a vacina. E até, por exemplo, lá quando a criança, em situações também, vamos dizer, uma situação epidêmica ou pandêmica, uma criança que toma uma vacina de sarampo, e você, menor que 1 ano, você considera isso uma dose 0, considera uma dose não dada, depois precisa refazer o esquema. Nós não sabemos nada, nós estamos num terreno totalmente ainda sem nenhuma evidência, né? Mas, assim, o importante é dizer, tome a vacina, sim, mas continue, reforce as suas medidas de proteção. Então, esse overspreading que nós estamos nesse momento de super, né, infecção e vírus, né? espalha a palavra em inglês, né, um super spreading mesmo, porque está espalhando muito rápido e a chance de mutações e de formas variantes é enorme, de se reinfectar, enfim. Então, o principal, eu acho que é reforçar as medidas protetivas, principalmente para esses grupos de risco, aqueles que têm risco de desenvolver uma COVID grave, então não se sentir que a vacina está lhe dando um escudo, um shield, né? Não, sim, não tem risco, porém, não se sinta ganhando um escudo, né? Reforça as medidas protetoras. Certo. Gessilmara, muito, muito, muito bons os seus esclarecimentos. E eu acho que a questão de pacientes com doenças inflamatórias, crônicas, intestinais também, que a doutora Liliana trabalha bastante com esses pacientes, eu acredito que siga a mesma linha de pensamento, né, Liliana? Dentro do GDIB, vocês também estão com as diretrizes? Como que vocês estão fazendo o manejo desses pacientes que muitas vezes usam inibidores de TNF, azatioprina, outros medicamentos, né, que também suprimem bastante a imunidade? Boa tarde. Primeiramente, eu também queria agradecer. Um prazer estar aqui com vocês, agradecer à Sociedade Brasileira de Imuno, Gessilmara, minha amiga, mas para a gente não perder tempo, porque a gente tem muita coisa para falar e discutir. E bastante pergunta, está lotado de pergunta aí. Essa parte de imunossupressão e de nível de risco para o nosso paciente ter uma COVID, uma complicação de uma COVID, é muito interessante. Então, Gessilmara já falou, sem dúvida alguma, a gente tem estudos mostrando isso, que os corticoides são a droga que a gente mais se preocupa, né? Que mais traz risco para a gente de um paciente ter uma complicação de uma COVID. Então, é muito importante que o nosso paciente mantenha o tratamento da sua doença para que ele não entre em atividade, que a gente não precise usar o corticoide. Então, o corticoide aí é o grande vilão hoje na era da COVID. Mas eu quero lembrar aqui, saiu um estudo grande na doença inflamatória, que a azatioprina também é um vilão. Então, no começo aí da pandemia, a gente não tinha muito essa ideia. Pacientes com doença de Crohn, colite, em uso de azatioprina. Proliferativa, né? O trabalho, né, foi para esse público, para esse paciente, que a azatioprina em monoterapia ou em comboterapia com biológico, ela também pode trazer, então, maior complicação da COVID-19 para aqueles pacientes que adquirem infecção pelo SARS-CoV-2. Lembrando aqui, gente, que nenhum tratamento aumenta o risco do paciente adquirir infecção.
Se o paciente, então, se infecta, ele pode ter uma doença complicada. Mas olha só, eu não estou dizendo aqui que quem toma azathioprina tem que parar de tomar a medicação, não. Tá? Porque senão ele pode entrar em atividade da sua doença e aí ele precisar do corticoide, que é o vilão número 1, pelo amor de Deus. Então vamos tomar cuidado, tá bem? Então, só lembrando aqui que vamos fazer o acompanhamento, né, nos seus serviços de origem, seguir as recomendações médicas, e a grande mensagem que eu quero deixar aqui é que vamos vacinar. Qual vacina? Vamos tomar Coronavac, vamos tomar Oxford? A primeira vacina que for aparecer para vocês, que a gente tiver a oportunidade, né? Então, quando chegar o seu momento de vacinar, seja porque você seja no grupo de risco, porque você tenha idade para isso, ou porque você tenha comorbidade, um hipertenso, um diabético, vamos vacinar. Essa daí sem dúvida alguma... Essa é a grande mensagem, né? A grande mensagem. E sabe, Liliana, já que você falou do corticoide, eu vou aproveitar e puxar uma primeira pergunta aqui de trás para frente, que tinha outras na frente, mas eu acho que essa do corticoide é muito interessante, né? Tem uma pergunta aqui da Camila. Viviane, você vai gostar dessa também aqui. Gente, eu estou segurando meu microfone porque parece que minha voz estava um pouquinho baixa, tá? Então, tem uma pergunta da Camila aqui, ela fala assim: tomo corticoide, isso aumenta a minha proteção se caso eu contrair a Covid-19, uma vez que o corticoide é usado no tratamento dos casos graves, internados, né? Como a gente já viu, né? Lembra, eu já conversei muito com a Viviane sobre isso, a questão do timing, né, Viviane, do corticoide. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Exato. As pessoas fizeram uma confusão, acreditando que o corticoide usado de forma precoce, inicial, tem um efeito benéfico na COVID. Não é isso. O que os estudos que foram feitos mostraram é que o efeito do corticoide protetor é nos pacientes graves, pacientes internados, que já têm um comprometimento respiratório, então tem um momento certo de usar o corticoide. O corticoide é uma droga que já foi dito pelas colegas, né? Suprime o sistema de defesa, de proteção. Então, no momento inicial, esse sistema de defesa, ele precisa estar ativo para dar um combate ao vírus, para diminuir essa proliferação do vírus. No momento tardio, o que a gente observa é que pode acontecer uma reversão e o sistema de defesa ficar respondendo de uma forma muito intensa, e aí é que entra a necessidade do corticoide. Mas ele não é uma droga para início de tratamento ou para profilaxia, ou seja, se você usa corticoide, você tem que redobrar os seus cuidados em relação à exposição, né? Ter muito cuidado em relação à questão de uso de máscara, de distanciamento, de higiene das mãos. Parece um mantra, a gente fica repetindo direto essas 3 coisas, mas essas são as melhores armas que a gente tem hoje, antes da chegada das vacinas. Agora, com as vacinas, a gente tem elas e as vacinas. Obrigada, Viviane. Gessilmara, eu posso complementar? Claro, eu já ia te chamar, pode falar, por favor. Então, porque eu adorei o jeito que a Lili colocou também, e a Viviane, né? Essa questão de, pelo amor de Deus, para os pacientes, não, a gente está batalhando isso desde o início, não interrompam os seus tratamentos por conta de medo de pegar Covid, porque realmente não é o tipo do tratamento que dá uma vulnerabilidade a se contagiar. Se contagiar é quem se expor, tá? Isso é para qualquer pessoa. Se expôs, pode pegar o vírus. O risco, a vulnerabilidade é ter formas mais graves, se você tem um sistema imune comprometido. E a questão do corticoide, ela é tão importante isso, porque todas as cortes, assim, no início a gente estava perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? As cortes do mundo publicada, nós temos uma corte aqui de estudo que chama Reumacovid, pacientes já com quase 2.000 pacientes registrados no Brasil, e tem um global audiência ao mundo. Então, mostrando que realmente o corticoide, o uso crônico, mudou, inclusive, o risco, assim, vamos dizer, a dose diária de corticoide, que é considerada de risco maior, como moderado ou alta imunossupressão. Até então, a gente usava 20 miligramas, considerando assim, um risco maior de imunossupressão. Baixou para 10. Então, assim, o que a gente viu nas coortes, nos estudos, que quem usa mais de 10 miligramas por dia de prednisona ou equivalente há um tempo já mais prolongado, pelo menos aí 4 semanas, é fator de risco para evolução de formas graves para a COVID, tá? Além das outras medicações todas imunossupressoras, como a Vivi disse,
a Lili falou de azathioprina, a gente usa ciclofosfamida, azathioprina, micofenolato, todos os imunossupressores envolvidos. O que já não é uma verdade, por exemplo, para os biológicos, né? Nem todos os biológicos, eles são alvos específicos, interferem em alguns pontos do sistema imune, mas não tem essa evolução, mas os pacientes que utilizam, por exemplo, é a evolução. Por quê? O que é importante é estar com a doença controlada. Então, a atividade, aquela hora eu falei, que diz assim, a atividade da doença é, sim, o pior dos fatores de risco para uma evolução ruim para a Covid. Por quê? A Covid é considerada uma doença inflamatória hoje, a gente sabe que quem evolui grave é porque tem um estado inflamatório exato, então se você já tem uma base de uma inflamação pior, isso vai evoluir pior, tá? E esse paciente, ele precisa de mais imunossupressão para controlar essa inflamação. Uma delas, que acaba esfriando o processo, a gente fala assim que quando está numa hiperinflamação, a gente acaba usando, porque o corticoide, assim, é lógico que é um vilão, mas ele tem na hora que a gente quer esfriar o processo inflamatório até que as outras medicações façam efeito, é ele que a gente lança a mão, né? Então, não entrar em atividade, então controlar a sua doença, não parar suas medicações, não parar seu tratamento, seu segmento, são pacientes crônicos, né? Essa é uma mensagem muito importante para ficar, e que o corticoide realmente tem seu time, tem sua hora de usar lá, né? Para quem lá na frente, na doença grave, quem não COVID, tem doença né? crônica, que tem Covid, é outro cenário, né? Liliana, Só desculpa, reforçando, Vi, então não se automedicar, não é isso, Josilmar? Não fazer uso da cabeça, é esperar. Não se automedicar. Nem suspender seu medicamento, nem achar que você se transformou no expert porque está lendo algumas coisas a respeito de Covid na internet. Isso. Tá muita gente dono da verdade, porque está faltando a informação, isso não significa que tudo que sai é verdadeiro, né? Procurar a informação assim, sociedades científicas, nas fontes confiáveis, né? Porque realmente as evidências são escassas e a transparência na transmissão da mensagem e tentar filtrar aquilo que realmente que vem com algum grau de evidência é o que as sociedades científicas estão tentando fazer. Então, procure essas informações nesses locais. E todas as sociedades científicas aqui estão um exemplo, estão trabalhando nessa direção. Olha só, tem uma pergunta aqui, Liliana, depois eu quero voltar e te perguntar a questão de imunobiológicos, mas é que apareceu um outro biológico aqui que eu acho que vale a pena todo mundo comentar. É uma pergunta da Márcia Lima. O paciente teve Covid-19 há 9 meses, portador de doença hematológica e está em uso de rituximab, né, que é um anticorpo que bloqueia a célula B, né, que são as células do nosso sistema imune que produzem os anticorpos. Pode tomar vacina contra a Covid-19, né? A gente sabe que existem várias terapias com base imunológica, esses anticorpos monoclonais que bloqueiam braços da resposta imunológica, né? Então a gente tem os inibidores de TNF, como adalimumab, outros, tem inibidores de interleucina 6, que até foram testados na Covid, e o rituximab, ele vai num ponto que pode ser crítico para a vacinação, né? Porque ele inibe a célula que produz anticorpos. E o paciente vacinado, ele precisa produzir anticorpos para ficar protegido, né? Existiria alguma recomendação especial para essa categoria de pacientes que faz uso de rituximab? Sim, né? Você realmente existe, e inclusive existem publicações específicas já, um consenso há alguns anos, que na reumato, eu acho que na doença intestinal inflamatória acaba não usando muito, mas a gente usa para lúpus, para vasculite, para algumas doenças também, justamente porque inibe a produção de anticorpos, no caso das doenças autoimunes, né, onde a lesão é por imunocomplexo, por formação de autoanticorpos, ela, óbvio que vai entrar em remissão, né, se a gente cortar a fonte da produção dos anticorpos. E é por aí. E a duração do uso do rituximab é muito longa. A reconstituição imunológica, depois de fazer o rituximab, ela é para mais de 6 meses. Então, existem recomendações específicas por estudos realizados em vacina de influenza e pneumocócica, mostrando que, pelo menos após 6 meses, que se começa a ter uma resposta para essas vacinas.
né, que são inativadas. Não tem estudo com vacinas vivas, não, mas para vacinas que são parecidas com essas do Covid. Então, assim, a recomendação, a gente extrapola essa informação, sim, apesar de não ter evidências específicas, mas foi extrapolada para a Covid de pelo menos 6 meses depois da última dose, esperar pelo menos 6 meses para se fazer a vacina, no sentido de se esperar um mínimo de resposta. O ideal era a gente checar essa reconstituição imunológica, pelo menos dosar, se fosse possível, né? O CD19, o CD20 ou imunoglobulinas gerais, pelo menos a IgG, né? Se fosse possível, mas mesmo que não seja possível, o que se recomenda é de 6 a 12 meses essa reconstituição imunológica, então se esperar pelo menos 6 meses para se fazer a vacina contra o Covid. É interessante, né? Porque é justamente um medicamento que afeta as células que produzem anticorpos. Então, assim, para a vacinação ter um bom efeito, o paciente precisa produzir os anticorpos, né? Mas também não é para tirar sozinho o rituximab, né? Tudo sob acompanhamento médico. Nem tem como tirar, o efeito dele é prolongado, né? E assim, sim, mas ele não deixar de usar, né? Não deixar de usar. E o que a gente recomenda é que sempre, né, pesar isso, assim, se o paciente precisa da próxima dose, porque passou o efeito 6 meses e ele está em atividade, ele precisa, né? Não é para deixar de vacinar por conta de que deixar de fazer o rituximab porque vai precisar para vacinar. Então, sempre levar em consideração a atividade da doença para o manejo terapêutico aí, né? Em primeiro lugar, o manejo terapêutico necessário para controlar a atividade da doença e aí fazer a vacina de qualquer jeito, sabendo que pode não responder. Uhum. Tem o pessoal perguntando aqui a respeito de inibidores de TNF, Liliana. Por exemplo, vou só citar aqui um exemplo. Gente, tem bastante pergunta. Tem um paciente falando assim, veja bem, o Alexandre Fabre, ele está perguntando assim, tendo em vista que são seguras as vacinas, teria alguma maneira de manejar o adalimumab para a vacina ser mais eficaz? Em vez de 14 em 14 dias, espaçar para 30 em 30, suspender por uns 30 dias e tomar a vacina? Ele não fala que doença, para qual doença ele usou o adalimumab, mas ele está falando isso. E tem várias outras pessoas falando também de outros inibidores de TNF e que são usados, né, bastante. O que o GDIB recomenda? Vocês têm feito o manejo da terapia biológica ou chegou a vacina, toma porque não sabe se vai encontrar a vacina de novo? Como que a gente... A gente não tem, então, evidência científica, né, que nos apoie que a gente adie o biológico. Então, a gente não precisa fazer isso. Hoje, isso não é uma recomendação. Se chegou a vacina, vamos vacinar. Então, não vamos espaçar o adalimumab, vamos tomar. Tomou o adalimumab, o que é a recomendação do GDIB? Se você tomou o adalimumab, por exemplo, que é a dúvida do nosso colega aí, hoje... Você pode, idealmente, você pode se vacinar amanhã, deveria se deixar para vacinar amanhã, só para o caso de você ter alguma reação vacinal, para você saber se aquela reação foi pelo adalimumab ou foi pela vacina, por exemplo, Coronavac, se você teve uma reação local. A Sociedade Britânica, por exemplo, já fala que não, que você pode tomar no mesmo dia a vacina para Covid, no dia do anti-TNF. Então, a nossa recomendação é essa. Você deveria deixar para tomar no dia seguinte, no outro dia, não tomar no mesmo dia só por isso. Mas, então, não. A gente não deveria espaçar o uso do anti-TNF por causa da vacina, não. Tá? A gente tem dados ainda. E tem um pessoal perguntando aqui, uma coisa que tem acontecido com bastante frequência, né? Às vezes a pessoa tem uma doença de base, toma vacina... E acontece dela ter umas reações, que foi isso que a doutora Liliana acabou de falar, e ela fica confusa. Será que é reação da vacina? Ou será que é a doença? O que eu tenho? Ou será que é uma infecção? Né? E aí a gente vai falar nisso também, da questão da importância das 2 doses, de poder haver uma infecção no meio do caminho. Mas... por exemplo, a Sandra Stel fala assim, paciente de lúpus, tomou a vacina, teve efeitos colaterais parecendo sintomas do lúpus, teve bolhas no corpo, dor de cabeça. Como saber se
é a doença ou é efeito colateral com o uso da vacina? E outras pessoas também achando que a vacina causa doença autoimune, né? A gente tem respaldo de segurança dessas vacinas que não, né? Como é lúpus aí, posso responder? Pode, claro, por favor. Porque é um bate-papo aqui. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Na verdade, eu queria passar, né? Mas, enfim, já que não pode, né? A gente está aqui junto. Eu falo, eu quero falar. É o seguinte, a questão de autoimunidade e vacinas é uma questão muito antiga, polêmica, em relação a essa casualidade ou causalidade, né? Então, a gente sabe que, às vezes, como disse a Livi, né, os efeitos que acontecem em relação às vacinas, inclusive, chamam eventos, porque não é um efeito, né, colateral, é evento, algo que acontece no tempo e que pode ter uma relação de temporalidade com a vacina, como a Lili falou. Bom, aconteceu no dia seguinte, como é que a gente vai saber que é uma coisa ou que é outra? Então, existem grupos específicos de farmacovigilância, inclusive eu faço parte desse grupo, chama-se FAV, é um comitê interdisciplinar de farmacovigilâncias a imunobiológicos, que é do Programa Nacional de Imunização, que é composto por vários médicos, vários especialistas, né, sem conflitos nenhum de interesse, e que, pelas áreas afins, e que vão avaliar esses casos, assim, de eventos adversos para avaliar se existe uma relação causal ou só temporal com a vacina, porque a gente pode tomar a vacina, sair, né? Aqui, por exemplo, em Ribeirão, aí a Cristina sabe, teve gente que passou a noite na fila de profissional da saúde para tomar vacina. E na fila, a pessoa teve um infarto, na fila, não tinha tomado a vacina. Aí sai na mídia que foi a vacina, que deu. A vacina, coitada, não fez nada, né? A pessoa estava na fila. Então, óbvio, no calor de Ribeirão Preto, na fila, né? Muitas horas esperando, muita coisa pode acontecer. Então, isso que existe vacina com autoimunidade, isso é mito. Já foi comprovado que isso é mito, não é uma verdade, certo? Uhum. Então, sempre o ideal é que procure o seu médico para que avalie, porque realmente ele pode estar com a atividade da doença, né? Houve um estímulo imunológico, e aí alguma alteração da própria doença está em ação, e isso ela precisa ser avaliado pelo médico para ver se existe alguma relação com a vacina ou não. Lembrando que essas vacinas, como nós falamos, são inativadas, então o risco para imunossuprimido é muito baixo, né? E as vacinas têm, como qualquer estímulo, como qualquer medicação, algum evento que possa acontecer local ou sistêmico que mexa com o sistema imune. Mas essas reações de bolhas não são habituais, não foram descritas nos estudos pivotais, tá? Nós não temos estudos específicos da vacina COVID nesta população. Porém, extrapolando, né, dos dados que nós temos até o momento, eu estou no estudo do Butantan, inclusive, não houve nada descrito como esse tipo de reação. E também tem acontecido, né, Gessilmara, e a Viviane talvez possa falar um pouco mais, a pessoa vai tomar a vacina, ela pode já estar infectada e não saber que estava infectada, né, toma a vacina, pouco depois da vacina começa com os sintomas da Covid. E aí acha que a vacina causou Covid, mas a vacina não causa Covid, né? E isso tem aparecido com uma certa frequência e é preocupante porque é preciso informar as pessoas sobre isso, né? Viviane, você quer falar um pouquinho sobre essa questão dos eventos e da infecção que pode acontecer mesmo após a vacina? Ou antes, infectou antes, estava sintomático? Esse é um ponto importantíssimo e que seria muito importante que todo mundo ouvisse isso, né? A gente vai ouvir diversos relatos de pessoas dizendo que tomaram a vacina e que estavam depois desenvolvendo sintomas de Covid, e elas fazem uma associação como se a vacina tivesse causado. Isso não tem sentido algum. O que acontece é que nós estamos vivendo, na verdade, o pior momento da pandemia de Covid-19 no Brasil, e isso coincidiu com a chegada das vacinas, e a gente realmente vai ver uma quantidade muito grande de pessoas se infectando
antes, durante e depois da vacina. A gente só espera haver uma proteção depois da segunda dose. As vacinas que a gente está usando são usadas em 2 doses. E ainda assim, pelo menos 2 a 3 semanas após. Ainda que você tenha usado a vacina, tenha 2 a 3 semanas após a segunda dose, ainda assim há o risco de algumas pessoas desenvolverem doença. Esse risco a gente considera porque nenhuma vacina hoje tem eficácia de 100%. Então, por isso que a orientação use as medidas de prevenção, continue mesmo vacinado, ótimo, seu risco reduziu bastante em relação a quem não tomou a vacina, mas a gente não pode descuidar. E é importante combater esse tipo de desinformação, porque isso compromete a confiabilidade nas vacinas, né? As pessoas começam a fazer alusões, fazer relações causais, quando isso, na verdade, não faz o menor sentido. Eu vou dar um exemplo, isso aconteceu em Israel, por exemplo. Israel é o país hoje que mais vacinou, ele já tem mais de 80% da população que recebeu pelo menos uma dose da vacina. Eles também enfrentaram esse problema. Quando a vacina chegou lá, logo quando chegou, o número de casos estava muito alto. Então, eles começaram a achar que algumas pessoas estavam se contaminando e ficando doentes depois de tomar a primeira dose da vacina, e algumas pessoas começaram a levantar a hipótese de que a vacina não estava funcionando. Isso é óbvio que não foi... os órgãos de segurança chamaram atenção para a necessidade de manter a vacinação, e o resultado disso é que Israel hoje tem uma queda abrupta na quantidade de pessoas infectadas, justamente em decorrência da vacina. Então, eles compararam pessoas que tomaram a vacina com um grupo que não tinha tomado ainda e viram que a quantidade de infecção no grupo que tinha tomado a vacina caiu radicalmente. Então, isso é uma prova de que a gente precisa ter paciência e que a vacina é uma medida de saúde pública global, né? A gente não pode esperar que a gente tome, e eu tenho certeza, 100%, que agora eu estou livre, eu posso sair por aí. Não é assim. A gente tem que tomar, fazer o nosso papel. Não é um escudo, né? Como não é um escudo. A gente tem que tomar e reduzir a circulação do vírus, fazendo com que todo mundo tome também. Eu gostei do mantra, viu, Vivi? Eu gostei da palavra que você usou, mantra, e eu vou usar como mantra. Eu acho que isso que você falou agora, eu tenho falado em todas as lives, todo momento, que é consciência global. Vacina para consciência a gente não tem, né? Mas se tivesse, eu acho que a gente acabava com a pandemia talvez mais rápido, né? Mas como não tem vacina para consciência, e é global, e nesse sentido que nós temos, se não tivesse pensamento do global, não vamos vencer. E está no pior momento mesmo. Por quê? Porque não houve, né, a consciência. Então, está coincidindo a chegada de pouca vacina, a conta-gota, nós estamos com nem 3% da população está vacinada. Como que vai controlar se com essa, como eu falei, esse overspreading? Nós estamos no pior momento, vai acontecer antes, durante e depois, e as vacinas não são 100%. E não pode perder a credibilidade, não só nessa vacina, né? A gente tem que tomar esse cuidado enorme, como comprometer todo um programa de imunização que o nosso país tem como exemplo mundial, né? Nós temos, a gente só não tem a vacina, o Programa Nacional de Imunização, que é o melhor do mundo, nós temos. Só falta a vacina para a gente vacinar a população do Brasil, né? E aí a gente ia ter esse exemplo de Israel aqui, a gente poderia estar dando, né? Então, vamos fazer esse cuidado, é o mais importante, e lembrar até, Cris, só para completar, a questão das 2 doses, principalmente nesses pacientes que já têm uma chance menor de responder, né? Então, a consciência de que precisa de 2 doses, e depois desse intervalo, por isso que a gente não tem preconizado nenhum tipo de interrupção ou suspensão de medicamento, entendeu? Porque você tem que pensar que são 2 doses, os intervalos são diferentes. Então, em termos de saúde pública, de momento de pandemia, nós não podemos, né, e evitar que o paciente entre em atividade. Então, por isso que nós não temos, enquanto sociedade, feito orientações em relação a esse manejo de qualquer tipo de terapia, aumento, diminui ou não, a não ser com exceção aí do rituximab. Uhum. E aí tem só voltando aqui às perguntas mais de doenças imunomediadas, tem uma pessoa aqui perguntando de miastenia grave, a Ellen está perguntando assim, quem tem miastenia pode tomar a vacina? E ela pergunta também se quem toma Imuran, que eu acho que é a azatioprina, né, pode se vacinar. Doutora Liliana, quer falar alguma coisa sobre?
Vou comentar, até porque eu tenho miastenia graves. Então, sim, né, quem tem miastenia graves pode se vacinar e deve, independente do tratamento que esteja fazendo, porque se for, né? Porque como que a gente trata a miastenia? Corticoide na atividade da doença, a gente pode fazer uso da azatioprina, no caso a Ellen aí falou do Imuran, que é a azatioprina, então pode sim fazer o tratamento com o imunossupressor e fazer a vacinação para Covid, porque não é vírus vivo, né? Então, as vacinas que a gente tem, mais uma vez, são de vírus. E eu vou juntar aqui uma série de perguntas, por exemplo, da Vivi Costa, Érica Guimarães, e várias outras pessoas que estão mandando ao vivo aqui. Existem várias condições que cursam com a alteração de imunidade, né? Com a imunossupressão, imunodepressão. Então, tem pessoas perguntando sobre transplante, pessoas transplantadas, pessoas com leucemia, pessoas fazendo radioquimioterapia, diversas condições diferentes, né? Eu acho que a gente, só para a gente dar um recado geral assim, para todo mundo, né? É que, e eu gostaria de ouvir vocês também, se vocês concordam, né? A gente não tem testes em populações específicas, né? Falar, olha, nós vamos testar 30 mil pessoas só de pacientes transplantados. A gente não tem isso, né? Até porque alguns casos, inclusive, foram excluídos dos estudos. Mas a gente tem evidências, inclusive, de outras vacinas e consensos, né? Que as sociedades têm os consensos, né? Ou seja, a doença ela vai ser sempre mais grave do que qualquer medo da vacina, não é isso? O recado que a gente tem que deixar é esse. Vocês concordam comigo? Que o paciente ele tá imunossuprimido. O problema é ele não montar uma resposta à vacina adequada. De repente, ele ter dificuldade de montar uma imunidade protetora com a vacina, porque ele está com a imunidade mais baixa, né? Mas a segurança ela já foi amplamente discutida, né? Vocês concordam isso comigo? Que existem consensos, olha, a questão não é se eu tenho a doença A, B ou C, a questão é o risco da doença é grande, a segurança já foi provado que é seguro e existem consensos, né? Isso aí, Cris, eu concordo. E os pacientes, então, têm que ter isso forte, né, na mente e que eles têm que se vacinar. Então, a gente pode ter, e aí eu estou me incluindo como paciente e imunodeprimido, a gente pode ter uma resposta menos eficaz, mas a gente tem que buscar uma proteção. Então, se é uma vacina segura, a gente não tem que esperar um melhor momento, a gente está sem uso de uma droga imunossupressora. A gente tem que buscar uma proteção vacinal. Então, o momento é esse. É a primeira oportunidade para a gente se vacinar. Então, vamos nos vacinar. É isso aí. Viviane, quer falar alguma coisa? Jacilmara? Não, e os estudos no futuro deverão mostrar se há necessidade de algum reforço maior nessa população, mas isso só aguardando mesmo os estudos que devem vir. Sobre efeito adverso, eu me recordei de uma situação aqui que eu acho que é importante: paciente que tem neoplasia, câncer de mama, preferencialmente usar a vacina no outro braço, porque qualquer vacina pode dar formação de gânglio, né? Isso pode confundir na hora de avaliar o paciente. Então, a preferência é usar no braço oposto ao... né? Isso, exato. Eu queria falar uma coisa, Cris, lembrar que a segunda dose, gente, tem que ser sempre da mesma vacina que foi a primeira dose. Isso é super importante. Então, se na primeira dose tomou Coronavac, a segunda também tem que ser. Se a primeira foi Oxford, a segunda tem que ser. Então, a gente não pode trocar, por enquanto, por nossa conta, não podemos trocar as vacinas. Fiquem atentos até quando vocês forem vacinar. Vamos checar, vamos conversar lá, ver, né? Fiquem atentos qual vacina vocês estão recebendo. Tem que ser, por enquanto, a recomendação é essa. Tá? Isso é bem importante, Viviana. Né, Viviane? Bem importante, muito importante. A gente já tem estudos sendo desenvolvidos tentando fazer uma associação de vacinas, ou seja, usar uma dose de uma e a dose de outra para ver se isso funciona.
Mas esses estudos não estão concluídos, não se sabe ainda o resultado. Então, você pode acabar perdendo essa proteção que a segunda dose daria. Então, não se pode, por conta própria, fazer essas mudanças e ficar realmente atento na hora de tomar a vacina, para você tomar exatamente a mesma que você tomou na primeira dose. Isso, e pensar que pode ser que no futuro isso seja possível, mas no momento a gente não tem como fazer essa indicação, né? A gente não tem estudos clínicos que embasam cientificamente essa mistura de vacinas. Só para complementar aí, né, Cris, também que você falou dessa questão, acho que é independente mesmo de qualquer doença ou de base, que leve à imunossupressão, nenhuma dessas doenças foram contempladas em estudos pivotais, porém, né, a extrapolação de outras, sim, é uma pandemia, é global, todo mundo tem que estar protegido, tem que se vacinar uma grande parcela da população, incluindo aqueles que têm mais risco. Então, se são o maior risco, né, que eles possam, falei que aqui tinha cães e gatos, que possam se vacinar. E a relação das vacinas, essa palavra para nós chama intercambiabilidade, né, essa troca das vacinas. Começou a ter um estudo na Inglaterra, mas a gente ainda não tem nada. Eu acho que realmente o ideal seria seguir o curso com a mesma vacina, mas né, isso é uma questão de saúde pública e assim, como a Lili falou no começo, qual que é a melhor vacina? Aquela que tem. Então, também é uma outra coisa que a gente acaba orientando. Siga cada município, tripartite a orientação, né? Tem a federal, tem a estadual, tem a municipal. Então, sempre assim, esteja atento para orientar o seu paciente qual é as orientações do seu município, da CCH, do seu hospital, do seu local, para que possa orientar os seus pacientes, né? A qual vacina vai ser, para que eles sigam essa dose, enfim, só para tentar estar em comum acordo também com as orientações regulatórias e sanitárias de cada local. Tem uma pergunta, a gente passa tão rápido, né? A gente passa uma hora assim, a gente nem vê. E tem muitas perguntas, pessoal participando bastante. Bom, eu tentei colocar várias questões numa só, que eu acho que é o principal, várias pessoas relatando doenças individuais, mas a mensagem é sempre a mesma para todos eles, né? E tem uma aqui da Silvia Guimarães, acho que eu mesma vou responder, Silvia. Você fala assim, está falando que a doutora Gessilmara relatou que terá que fazer o uso da vacina, mesmo tomando imunossupressores, mas sabendo que pode não fazer efeito, ou seja, a vacina pode não ser tão, né, produzir uma resposta tão boa. Se não fizer efeito, o paciente vir a infectar-se de Covid, o risco mantém-se alto. Eu gostaria de estender essa pergunta para outras situações também, né? Porque é importante ficar claro que tomar a vacina não é um passaporte eterno de proteção. A gente precisa diminuir a circulação do vírus. Então, e as vacinas não são 100% eficazes, mesmo em quem não usa imunossupressor. Se usa o imunossupressor, quanto vai cair essa eficácia, a gente não sabe ainda, né, Gessilmara, Liliana, a gente não tem números para falar ainda, né? Olha, mas o fato é que é escasso. O fato é que as pessoas precisam manter as medidas de proteção, né? Uso de máscara, lavagem de mãos, distanciamento social. Um mantra. Até que caia a circulação do vírus, né? E a gente consiga realmente ter uma boa parcela da população protegida. E isso é independente de ter tomado o imunossupressor ou não, porque mesmo quem não está usando o imunossupressor, a pessoa pode se vacinar e ainda se infectar, ou talvez desenvolver uma forma menos grave da doença. A gente viu pelos resultados dos ensaios das vacinas que estão sendo usadas atualmente no Brasil, que tem o risco ainda de se infectar, mas de ter uma doença mais branda. Então, é importantíssimo, até que esse vírus diminua a circulação, a gente tem que manter as medidas de proteção, né? Cris, me permita fazer uma associação aqui com a vacina da polio. As pessoas falam, então não adianta tomar a vacina, porque eu não tenho garantia de ficar protegida, né? Acho que quem já é mais velho lembra da poliomielite, ou pelo menos já viu algumas pessoas com paralisia infantil por conta de poliomielite, né? A poliomielite é uma versão extremamente grave, que matava e causava sequelas, então a pessoa ficava com paralisia o resto da vida.
E ela foi controlada por conta das vacinas. Agora vamos olhar o que é a eficácia da vacina da poliomielite. Ela, na primeira dose, ela tinha uma eficácia de 30% a 47%, né? Ou seja, pessoas que tomavam a primeira dose poderiam ainda assim desenvolver poliomielite, né? Estou falando da inativada. A gente tem 2 tipos de vacina de polio, mas a inativada. Após a segunda dose, essa eficácia subia para 79% até 90%. Então, mostrando que uma vacina com essa eficácia foi capaz de fazer o que fez com a poliomielite, né? Que praticamente desapareceu do nosso cenário. Então, a gente precisa confiar. Imagine se as pessoas antigamente ficassem ouvindo mensagens de boatos e dizendo que a vacina não funciona, ou que não está protegendo, ou que não está diminuindo a polio, a gente nunca teria se livrado da doença. Então, acho que a gente tem que olhar para o passado, ver o quanto as vacinas modificaram a nossa vida e usar essa experiência do passado para embasar, para reforçar, para insistir com a pessoa que resiste em relação à vacinação, o quão importante é que todo mundo aceite e tenha uma boa aderência e realmente use as 2 doses das vacinas que estão disponíveis. E que essa informação seja difundida, né? Que todos que estão vendo essa live repassem essas informações, porque a gente precisa repassar a informação correta, né? Eu vou pedir um minutinho só de intervalo. Aliás, não é intervalo, gente, é só um minutinho, só para... A gente vai passar um videozinho bem rapidamente aqui da Sandoz e a gente já volta para responder e fazer umas considerações finais, tá bom? Só um instantinho, um minutinho. Durante toda a sua jornada, desde o nascimento, nos primeiros passos, nas primeiras palavras, nos primeiros tombos, até nos momentos mais difíceis de aprendizado e evolução. E também nas alegrias que você guarda para sempre. Você vive intensamente. A Sandoz acredita que todos merecem viver uma vida plena. Por isso, tem como missão buscar maneiras de melhorar e prolongar a vida de todos. A Sandoz promove o acesso a medicamentos de marca, genéricos e tratamentos complexos, como oncológicos e biosimilares, segmento onde ocupa a posição de vanguarda no desenvolvimento e produção. A Sandoz é referência na fabricação de antibióticos e biosimilares e é sinônimo de pioneirismo, pois foi a primeira empresa a sintetizar a penicilina para uso oral e a lançar um biosimilar no planeta. A Sandoz acredita que todos merecem ter uma vida saudável. Por isso, apresenta ao Brasil o mais alto padrão de qualidade a um preço acessível. O padrão Diamante. Só uma líder mundial, com tecnologia e processos de produção que respeitam as regulamentações mais exigentes do mundo, poderia apresentar esse padrão de qualidade. Com mais de 60 plantas espalhadas pelo mundo e com a contribuição de mais de 23 mil colaboradores, o padrão de qualidade Sandoz vem sendo lapidado internacionalmente. Tudo isso é fruto de uma conquista diária, que impacta anualmente 535 milhões de pacientes no mundo, seguindo as referências internacionais para que o acesso à mais alta qualidade em medicamentos seja para todos. Esse é o DNA de qualidade da Sandoz, que mostra o seu comprometimento com a saúde e bem-estar de milhões de pessoas. A Sandoz sabe do valor da vida, sabe que os bons momentos ficam guardados para sempre na memória. Cuidar da vida é a essência da Sandoz. Sandoz, qualidade lapidada internacionalmente. Bom, só voltando aqui, a gente tomou uma aguinha. É importante a gente agradecer porque a live foi viabilizada pela Sandoz. Eu gostaria, então, só para a gente encerrar aqui, fazer algumas considerações finais, esse bate-papo que foi super produtivo, um bate-papo 100% feminino aqui hoje, né? Na semana que se comemorou Mulheres e Meninas na Ciência, né? É interessante isso. Vocês teriam tempo para mais 2 perguntinhas só, rapidamente?
eu gostaria de falar porque tem algumas doenças imunomediadas que acometem pulmão, né? E tem pacientes perguntando sobre isso. Por exemplo, a Janaína Camargo, que eu não queria finalizar sem colocar essas questões, e a Covid também afeta o pulmão. A Janaína Camargo está perguntando: boa tarde, tenho esclerose sistêmica difusa com acometimento pulmonar e tomo imunossupressor. Se para uma pessoa normal protege 50%, e como fica para alguém com imunidade baixa tomando imunossupressor? E será que o risco dessa pessoa é maior? Na verdade, assim, se ela já tem uma doença que tem comprometimento pulmonar, é mais um motivo para ela se vacinar. Vocês concordam? Doutora Gessilmara, não sei se tem outras doenças que têm esse perfil de comprometimento pulmonar. Também tem uma outra pessoa que falou de uma outra doença aqui também. Enfim. Tem a esclero, principalmente, tem acometimento pulmonar e outras, né? E aí eu convido, Cris, eu vou te passar o material, eu acho que vai ser muito legal se você puder compartilhar no site da SBI. Nós fizemos um consenso na sociedade com 28 especialistas, assim, com guidelines, explicando, e tem inclusive um fluxograma mostrando todas essas situações. E com certeza, né, entra especialmente os pacientes com acometimento pulmonar, que tem as doenças sistêmicas e com comprometimento pulmonar, são os grupos prioridade 1 de tomar vacina, que a gente classificou, apesar de serem aqueles com a chance maior também de não responder, aquilo que eu falei do paradigma, porém, a gente vai pelo racional de quem tem a chance também, a vulnerabilidade maior de evoluir com formas graves para a Covid. Um deles são aqueles que têm acometimento pulmonar. Sobre a resposta, Janaína, eu acho que nós não temos nada para te dizer, infelizmente, para ninguém, sobre essa questão de resposta. Nós sabemos num público, numa população que foi estudada, de saudáveis, aí, profissionais da saúde, que principalmente os estudos envolveram profissionais da saúde, e em adultos, né? Nós não temos nada em pessoas que têm um comprometimento do sistema imune. Extrapolando de outras vacinas, por exemplo, influenza. Sim, existe uma chance menor de responder, porém, às vezes ela não responde tanto, não produz tanto anticorpo, mas protege de evolução para a forma grave. Então, como a gente não sabe ainda, e o que a gente quer proteger de vocês é a evolução para a forma grave, então, assim, vale a pena a vacina, de qualquer forma vale a pena, né? Mas nós não temos como dar nenhum tipo de garantia. E essa transparência é importante, inclusive por aquilo que a Vivi comentou sobre a credibilidade das vacinas. Nós não podemos deixar de te dizer, pode ser que você não responda, mas que vale a pena tomar a vacina, porque ela pode te ajudar e continue com as medidas protetivas, reforce isso, tá? A vacina ela pode te dar uma chance a mais de proteção, mas enquanto a gente não tem resposta a essa pergunta, continue as medidas protetivas e não deixe de tomar vacina. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, doutora Gessilmara. Eu vou agradecer aqui a participação de todas vocês. Tem muitas perguntas no chat, muitas enviadas aqui. A gente recebe perguntas de todo lado, no Instagram, Facebook, WhatsApp, e o pessoal entrando no chat. Acho que já é a segunda ou terceira live que a gente faz só sobre vacinas, e a gente sempre termina a live, infelizmente, não conseguindo responder todas as perguntas, mas tentando agrupar as mais importantes, né, por categorias e dar uma informação geral para essas pessoas. É importante que todo mundo compartilhe, né, a live, o link da live, as informações que foram discutidas aqui, para que a gente possa difundir a boa informação, né? É importantíssimo a gente difundir a boa informação. Então, eu queria agradecer mais uma vez a doutora Gessilmara pela sua disponibilidade de estar aqui hoje. Trabalha o dia inteiro, a gente mal consegue se falar, mas muito obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço também à Sociedade Brasileira de Reumatologia por essa união com a SBI, e que eu espero que continue, que seja muito frutífera ainda. Agradeço também a doutora Liliana pelo GDIB. Se quiser também fazer alguma consideração final, a palavra é sua. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome do GDIB, de estar aqui. Foi muito importante essa troca aqui de experiência entre as sociedades. Agradecer a Viviane, a Gessilmara, e a você, Cris, agradecer a Sandoz, e principalmente agradecer a cada um de vocês que estão aí do outro lado,
interessados, buscando informação, nos mandando aí mensagens, perguntas. Então, nós vamos combinar uma outra live aí com a Cris para a gente continuar respondendo Vamos essas sim. perguntas. Vai ser um prazer, tá? Muito obrigada. Vamos sim. E eu já adianto que a gente vai ter um curso de doenças imunomediadas inflamatórias em maio, que eu vou ministrar aí. E então, a gente vai contar com a colaboração de vocês também, se possível. Muito obrigada, Liliana. E Viviane, você, prata da casa aqui, né? Já tá com a gente em várias ocasiões dentro do Departamento Clínico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Eu te agradeço também, mais uma vez, a sua disponibilidade e sempre informações muito esclarecedoras. Obrigada, estou à vontade, realmente, com o Cris, mas foi um prazer, eu aprendi bastante sobre doenças imunomediadas com a Gessilmara e Liliane, não é a área de atuação minha, mas realmente muito interessante. Acho que a mensagem final foi passada, as pessoas precisam reforçar e redobrar os cuidados, porque a gente está numa fase muito difícil da doença, mas vai passar. E nossas armas para passar a gente já conhece, e a vacinação é uma delas, e que vocês atuem como multiplicadores de informações corretas, orientando as pessoas da importância da vacinação, de não acreditar em qualquer coisa, ou qualquer boato, ou qualquer informação que, por mais que pareça que há uma causalidade, as coisas não são assim, há instituições sérias por trás disso, fazendo vigilância e observância e cuidado, como sempre houve dentro do Programa Nacional de Imunização, e a gente não precisa temer, a gente precisa confiar e aguardar que as coisas vão melhorar, a gente só precisa ter essa adesão à vacinação. É isso, é isso. Muito obrigada, Viviane, agradeço a todas. Gratidão enorme. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Imunologia, a gente, infelizmente, encerra aqui, né? Porque as doutoras já têm outros compromissos também, uma live atrás da outra, mas é importantíssimo, a gente tem que difundir informação, né? E peço a todos que repassem para os seus grupos, para as suas sociedades, tudo que foi discutido aqui é importantíssimo, e vacinem-se. A partir do momento que você for chamado, é a sua vez, não perca a sua vez. Vai lá e se vacine, né? Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.